Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você provavelmente já conhece essa frase, só que você está citando ela errada há muitos anos. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. O meu nome é Tavis Mata Machado e o meu mimimi de hoje é: a gente tem citado de forma incorreta há vários anos a clássica frase do Homem-Aranha sobre poderes e responsabilidades. E esse erro pode estar comprometendo a nossa compreensão do legado da obra do Stan Lee. Bom, eu não sei como que você chegou aqui nesse vídeo, se você já é inscrito no canal, inclusive se você não for, aproveita para se inscrever aqui embaixo agora. Se foi o título do vídeo que chamou a sua atenção, ou se você viu a thumb aqui nos vídeos relacionados aqui no YouTube. Independentemente, eu acho que a essa altura você já deve ter ouvido a infeliz notícia do falecimento de Stan Lee, o clássico roteirista de quadrinhos, aos 95 anos de idade, no último dia 12 de novembro. Stan Lee, junto dos artistas Jack Kirby, Steve Ditko e Bill Everett, foram os principais responsáveis pelo ressurgimento do gênero de quadrinhos de super-heróis nos anos 60, com a criação de um vasto elenco de personagens para a editora Marvel Comics, que incluía heróis clássicos como o Quarteto Fantástico, o Thor, os X-Men, o Homem de Ferro, o Hulk, o Demolidor, Pantera Negra, o Homem-Aranha e inclusive os Vingadores. A obra de Lee foi um divisor de águas nos quadrinhos de super-heróis por ter introduzido personagens mais humanos, com problemas reais e cotidianos, tipo conta pra pagar, problema com a família, ter de enfrentar com problemas sociais, tipo a exclusão ou racismo. Isso marcou uma mudança radical da onda anterior de quadrinhos de super-heróis. Essa chamada Era de Ouro, que reinou principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, foi marcado por trazer heróis meio deuses, quase como encarnações modernas das mitologias antigas, como vários teóricos dos quadrinhos propõem, tipo Lawrence Maslin e Michael Cantor. Foi a época dos grandes personagens clássicos da DC Comics, tipo o Super-Homem, a Mulher Maravilha ou o Flash original. Mas esse modelo de um herói mais altivo, nobre, divino, meio que ficou cafona e caiu em desuso depois do final da Segunda Guerra Mundial, com a frustração do mundo com o surgimento da bomba atômica, com a Guerra Fria e com a paranoia nuclear. De tal modo que os quadrinhos de super-herói praticamente desapareceram do mercado nos anos 50. Foi a Marvel Comics de Stan Lee, Ditko, Kirby e Everett a responsável por retomar essa onda dos quadrinhos de super-herói nos anos 60, com a chamada Era de Prata dos quadrinhos, que revivou o interesse do público por personagens de colã colorido lutando contra vilões tipo cientistas malucos ou monstros do espaço. Mas entre o vasto hall de personagens co-criados pelo Stan Lee, eu creio que tem um que se destaca, que é, pessoalmente pra mim, o meu personagem favorito dele. O jovem estudante do Queens, Peter Parker, que ao ser picado por uma aranha radioativamente modificada, ou geneticamente modificada, dependendo de qual versão você tá lendo, assume os poderes de um aracnídeo, se tornando o Homem-Aranha. E depois de mais de 50 anos de publicação do personagem, tendo passado por vários roteiristas e artistas, tendo sido adaptado para quase todas as mídias possíveis e imagináveis, uma frase permanece constante na saga do herói: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Bom, mas acontece que a frase não é essa. O quê? Ai, meu Deus! Bom, eu não sei vocês, mas eu cresci com essa frase na cabeça. Meu primeiro contato com Homem-Aranha, eu acho, foi naquele desenho dos anos 90. Só que eu falo que eu acho, porque eu não consigo ter certeza de quando foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar do Homem-Aranha. É como se eu conhecesse ele desde que eu nasci. E eu conheci a frase "com grandes poderes vem grandes responsabilidades" muito antes de conhecer qualquer versículo bíblico, para a decepção das minhas pessoas de educação religiosa, eu acho. Só que esse tweet aqui do Saladin Ahmed, que é um grande roteirista da Marvel dessa geração mais nova, responsável pela premiadíssima série recente do Black Bolt, me chamou a atenção por uma coisa dessa frase que eu nunca tinha notado. A frase original é ligeiramente diferente. Com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades. E isso faz toda a diferença. Faz tanta diferença que o próprio Peter Parker reclama que todo mundo cita essa frase errada. Uma conversa que ele tem com o Miles Morales, o Homem-Aranha do Universo Ultimate, nessa edição aqui de Homem-Aranha de 2016. Muitas vezes, em muitas versões atribuídas a um conselho que o tio Ben estaria dando pro Peter, essa frase na verdade surgiu originalmente como uma inserção numa caixa de texto, como tipo uma voz narrativa, que a gente pode até, de certa forma, imaginar que é a voz do Stan Lee, no último quadro de Amazing Fantasy número 5, de 1965, o clássico quadrinho que marca a primeira aparição do Homem-Aranha. E, na verdade, diferentes formas da frase já tinham sido encontradas, por exemplo, em discursos do Churchill, ainda no começo do século XX, onde há grande poder, há grande responsabilidade, e até em sessões do Parlamento Britânico em 1817, onde a gente já encontra a forma da frase: a posse de um grande poder
necessariamente implica em uma grande responsabilidade. Só que eu acho que a forma que o Stan Lee coloca a frase, com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades, é mais interessante que todas essas outras formas, e eu acho que é uma forma central da gente entender a obra do Stan Lee como um todo. Quando a gente para pra observar a obra do Stan Lee nos anos 60, e principalmente quando a gente para pra observar a forma que ela foi evoluindo ao longo da década, a gente consegue perceber de forma muito nítida a forma que o contexto político e social da década marcou muito do pensamento dele. Os movimentos pelos direitos civis e a luta contra o racismo, principalmente, parecem ter uma influência muito central na construção de mundo do autor. Algo que fica muito nítido em obras tipo Os X-Men originais ou Pantera Negra. Mas mais do que isso, Stan Lee também, ele sempre fez questão de se posicionar de forma política explícita fora da sua obra, fora dos quadrinhos. Acho que onde isso fica mais claro é numa coluna que ele tinha entre 1965 e 2001, que costumava ficar no final dos quadrinhos, num box amarelo, normalmente na seção de cartas, com o nome de Stan's Soapbox, que é uma expressão um pouco difícil de traduzir, mas uma soapbox é tipo uma caixa que você coloca na qual você pode subir para as pessoas te verem enquanto você discursa. Ou seja, é uma seção que tinha quase em toda a revista, que o Stan Lee pegava basicamente para falar sobre o que ele estava com vontade. Não era nem de longe uma coluna de política, né? Uma coluna sobre política. Lá tinha ele comentando a história que tinha acabado de acabar na edição, falando de coisas que viriam no futuro, comentando personagens novos, falando da vida pessoal dele. Mas lá também ele se posicionava politicamente sobre assuntos como racismo, intolerância religiosa, e rebatia as críticas que ele recebia de fazer quadrinhos muito moralizantes. O que eu acho particularmente engraçado, porque é uma crítica que a gente ouve até hoje de supostos fãs de quadrinhos das antigas. Como se algum tipo de discussão de caráter social já não fosse um negócio que estivesse presente nos quadrinhos desde que eles apareceram. A gente até comentou sobre isso aqui no canal, no vídeo nosso com o Lucas Ed, do Melhores do Mundo, que a gente tava falando sobre o Luke Cage. Desde muito cedo na obra dele, o Stan Lee percebia que ele estava ocupando uma posição de privilégio, onde a voz dele tinha muito mais possibilidade de ser ouvida do que a voz de outras pessoas que, por motivos diversos, não tinham voz. É claro que tem várias críticas que a gente pode fazer aos posicionamentos dele na época. Às vezes eles são muito conciliadores, eles têm alguns traços de proselitismo religioso e eles meio que tentam pintar as coisas como se elas fossem mais simples do que às vezes elas de fato são. Mas mesmo com as imperfeições, eu acho muito massa como que ele percebe que pra ele era necessário ter um posicionamento mais claro do que meramente fazer obras com algum subtexto político. Ele precisava assumir uma postura ativa no posicionamento político dele. E eu acho que essa noção de uma postura ativa, da qual a gente tem que partir para pensar a importância da forma original da frase, da forma que o Stan Lee concebeu ela, sobre qual é a relação entre poderes e responsabilidades. Quando a gente fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a gente meio que está presumindo uma relação automática. É como se, a partir do momento que você assume um poder, você imediatamente assume as responsabilidades que derivam daquele poder. E isso não podia estar mais longe da verdade. Na verdade, a própria história de origem do Homem-Aranha mostra muito como que as coisas não funcionam assim. Quando Peter ganha os poderes de aranha, ele não se torna mais responsável, mas sim menos. E isso acaba desencadeando uma sequência de eventos que leva à morte da figura paterna dele, o Tio Ben. Inclusive, quando a gente para ler essas histórias originais do Aranha, lá dos anos 60, a gente percebe como que essa temática da construção dessa relação entre poderes e responsabilidades é constante. Em vários momentos, o Peter falha na missão de Homem-Aranha, falha em assumir as responsabilidades que a tarefa de ser o herói implicam. É aos poucos que ele vai começando a aprender a lição dele. E eu acho que um exemplo de um outro extremo disso pode ser visto na recente série Homem-Aranha Superior, roteirizada pelo Dan Slott, em que o Dr. Octopus assumiu o corpo do Peter Parker por 1 ano e meio de publicação. E durante esse período ele se torna um Homem-Aranha inescrupuloso, mas muito eficiente como herói. Não sei se como herói, né? Como agente de segurança, sei lá. Vigilante. É, como vigilante, é. Vocês fragam o Homem-Aranha Superior? Não, eu ia perguntar isso. Como que o quê? Como é que o Octopus faz isso aí? Oh, é uma série, ela é controversa. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nem f***. Foi a última coisa que eu li do Homem-Aranha antes de parar de comprar os mensais. Que diz alguma coisa. Mas depois eu aprendi a gostar mais dela. Mas assim, basicamente é isso. O Dr. Octopus tá morrendo de velhice, doença e tal. E aí ele desenvolve uma tecnologia para transferir a consciência dele para outro corpo. E aí ele faz um plano lá cabuloso, são várias edições, o build-up até isso, né? Ele chama os outros personagens, ele enfraquece a moral e a psique do Peter até sequestrar ele e
transferir a consciência dele pro Homem-Aranha. E ele assume o corpo do Peter e assume a identidade. Só que meio que ele vira... De fato, ele resolve virar um herói. Ele resolve ajudar a segurança e tal, não sei o quê. Só que ele é o Dr. Octopus. Ele faz um Homem-Aranha superior. Então ele cria um exército de vigilantes que trabalham pra ele. Ele substitui a polícia, fraga. Ele vira, ele toma a segurança pública inteira de Nova York. Só que ele mata vilões, mas ele a ideia é que ele é melhor que o Peter Parker. Daí ele cria uma mega empresa. O Dr. Octopus interpretando o Peter Parker, interpretando a Aranha. Só que eu acho que quando a gente pega a forma original, do jeito que a frase foi cunhada pelo Stan Lee em 1962, esse problema da relação entre poderes e responsabilidades é meio que resolvido. Quando a gente diz que com grandes poderes também devem vir grandes responsabilidades, a gente abre espaço para a possibilidade de que existem poderes irresponsáveis. A gente coloca que assumir responsabilidade é uma tarefa ativa daqueles que detêm poder, que cabe a eles e a mais ninguém, mas que mesmo assim, várias vezes, não é assumida. Se a gente parar pra pensar sobre qualquer situação de abuso de poder por autoridades, seja por políticos, por policiais, por figuras públicas, a gente tá vendo um uso irresponsável de poderes. Pra mim, talvez esse seja o grande legado do Stan Lee. Saber que existe sim um dever daqueles que estão em posições de poder, mas que é um dever que exige uma agência. Saber que deter poder definitivamente não tem uma correlação direta com agir de forma responsável diante daquele poder. Saber que quando eu tô aqui de frente para uma câmera, com alguns milhares de pessoas me assistindo, eu tenho que ter o tempo todo consciência de que o que eu falo pode influenciar a forma das pessoas pensarem ou agirem. E que esse é um poder que eu não posso brincar com ele de forma nenhuma. Eu não posso agir de forma leviana. Saber que gente com muito mais poder que eu, chefes de estado, barões da indústria, grandes celebridades, ao tweetarem aos quatro ventos qualquer coisa que vem na cabeça deles de forma indiscriminada, eles estão abusando dos poderes deles e sendo irresponsáveis com seu uso. O Stan Lee me ensinou que com grandes poderes não necessariamente vem grandes responsabilidades. E essa, talvez, seja a sua grande lição. Bom, gente, a ideia desse vídeo, como eu comentei, veio de um tweet do Saladin Ahmed, que pra mim é um dos melhores roteiristas de quadrinhos da geração atual. Pra quem não conhece, eu recomendo fortemente o trabalho dele. E também recomendo seguir ele no Twitter, que ele é muito legal de seguir. Mas e você? Você já sabia da transformação que esse clássico conselho do tio Ben sofreu ao longo dos anos? Consegue pensar outras frases que mudaram muito ao longo do tempo, ou frases que a gente achava que existiam em determinadas obras que na verdade não estavam lá? Quais outras lições você acha que a gente consegue tirar da obra do Stan Lee hoje? Como sempre, a gente vai seguir a nossa conversa aqui embaixo nos comentários. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Mas se você já é inscrito, aproveita para colocar o sininho aqui para você poder receber as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo. Um beijo no coração e até mais!